Dani Travassos e este é o seu espaço de conversas. Bom, sejam todos muito bem-vindos. O nosso papo começa agora e você sabe, você pode participar mandando as suas perguntas para o nosso Instagram, que os nossos especialistas vão te responder. No nosso tema de hoje, nós trazemos NR1. Com a atualização da norma, temas como saúde mental, burnout, clima organizacional passaram a ter mais atenção das empresas. Mas o que mudou na prática? E de que forma as organizações elas podem se preparar? Então, vamos falar sobre isso e para ajudar a gente a compartilhar, entender melhor esse tema, nós vamos conversar com Thalita Duan, técnica em segurança do trabalho, engenheira ambiental e especialista em higiene ocupacional. Thalita possui mais de 20 anos de experiência em segurança e saúde do trabalho. É proprietária da Duan Soluções em SST e atua também como consultora especializada em gerenciamento de riscos ocupacionais e implementação da NR1. Possui ampla experiência na elaboração de programas de gestão de SST e no atendimento a empresas dos setores industrial, da construção civil e também de saúde e alimentação. Também nós vamos conversar com Juliane Vasconcelos, advogada formada pela Universidade Católica de Pernambuco, especialista em direito empresarial e direito coletivo do trabalho e assessora jurídica da FEComércio Pernambuco. Então vamos começar entendendo um pouco o que é a NR1. Queria que vocês dissessem para a gente o que é a NR1 e também por que esse assunto ganhou tanta relevância agora, recentemente. A NR1 é a norma regulamentadora número 1 e ela é o alicerce de todas as normas regulamentadoras. E ela vai tratar do gerenciamento dos riscos ocupacionais. Antes a gente só falava dos riscos ocupacionais como risco físico, químico e biológico. E aí, a partir dessa atualização pela portaria 1419 em 2024, também veio riscos psicossociais, para poder nortear as empresas não só nos riscos ocupacionais diretamente ligados à saúde física, mas também à saúde mental. É importante também esclarecer que ela não é uma norma nova, como muito tem se vendido aí. Ela é uma norma que vem de 1978, passou por algumas atualizações. Em 2020, a gente saiu do PPRA, que era um documento físico de gaveta, deu entrada para o PGR, que é esse documento que traz o gerenciamento dos riscos ocupacionais. E o que acontece? Ele é um documento que a gente chama na área de documento vivo, porque ele é um documento que precisa estar sempre sendo trabalhado, e aí é junto da NR1, com os riscos psicossociais, que a gente vai verificar esse gerenciamento e trazer para o dia a dia do trabalhador, do ambiente do trabalho, a relação do trabalho com os riscos psicossociais. Também tem uma coisa que eu acho muito relevante falar, é que a norma regulamentadora, ela tem força de lei. Muitas vezes a gente acredita de que é uma norma que a gente só precisa cumprir quando está acontecendo, mas na realidade ela tem força de lei e o que acontece? Se você deixa de cumprir essa norma, você está sujeito a multas, embargos e interdições. Não é isso, doutora Juliane? Exatamente. Então, eu digo que a norma regulamentadora ela é um conjunto de obrigações e diretrizes que tanto o empregador quanto o empregado eles devem observar. E, como a nossa colega falou, é importante que isso seja observado com força da lei, porque a ausência dessas observações trarão consequências jurídicas, não é? Consequências também administrativas, com as multas aí do Ministério do Trabalho. Então, a gente traz a NR1, esse novo da NR1, é que antes era uma boa prática a empresa gerenciar o ambiente de trabalho, e hoje ela se torna uma obrigação. Entendi. Então ela já existiu, o que que aconteceu? Agora ela se torna uma obrigatoriedade. E qual é o principal objetivo disso? Por que isso se tornou obrigatório? Porque ela deixou de ser meramente estatística. O INSS está sentindo o peso dos bilhões saindo. A gente vem de 2023, onde nós tínhamos 283 mil afastamentos, para uma crescente de 68%, para 461 mil em 2024, e continuamos batendo recorde. Em 2025, nós tivemos 546 mil afastamentos por conta de transtorno mental. E assim,
O INSS não quer mais pagar essa conta. E aonde é que está sendo levado? Quais são os maiores gargalos? A gente vê relacionados ao trabalho, transtorno de ansiedade, estresse, burnout, porque o INSS não quer mais essa conta. Nós estamos na casa dos bilhões e o INSS não aguenta mais gerir, né, essa quantidade de afastamentos. Nós tivemos uma crescente de 68% do ano de 2023 para o ano de 2024, saímos de 283 mil afastamentos para 462 mil afastamentos. Em 2025, nós continuamos nessa crescente, fomos para mais de 500 mil, 546 mil afastamentos, e o INSS não quer mais pagar a conta. O INSS quer que a gente faça o levantamento dos dados do que está relacionado ao trabalho, seja ansiedade, estresse, burnout. E tem uma outra coisa, como a doutora bem pontuou, deixa de ser uma questão que seria antes vista com bons olhos para quem pratica saúde mental, para poder ser uma obrigatoriedade. E dentro dessa obrigatoriedade, a gente precisa entender que gerir esses riscos podem fazer com que a gente tenha menor turnover, que a gente tenha uma produtividade maior no ambiente de trabalho. Então, o INSS não quer mais essa conta, a empresa também precisa se responsabilizar pelo bem-estar do trabalhador e a gente vai caminhando nesse processo. Pegando o gancho dessa informação, trago dados do TST, em que no ano de 2025 eles julgaram 142 mil processos de problemas psicossociais, de transtornos mentais, então assim, e de assédio. E nesse mesmo tempo, 142 mil novos processos foram ajuizados, focados no assédio moral, no assédio sexual, no burnout. Então, assim, é um ponto que tem que ser observado numa sociedade como um todo. Não é apenas o INSS. Aqui nós trazemos dados do INSS, do Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho. O governo não aguenta mais essa conta. Então, a gente também tem a informação de que há uma cooperação entre os poderes. O Ministério da Previdência, com a AGU, que é a Advocacia Geral da União, com o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, exatamente para localizar onde está o problema. Porque, diante dos dados que foram aqui trazidos, eles fazem com que toda a sociedade ela necessite da observância dessa norma. E aí ela deixa de ser uma questão meramente de RH, né, que o RH é muito importante e participa, mas diante dessa crescente ela vira realmente uma questão de segurança do trabalho. Sim. Agora, Juliane e Thalita, isso não é uma realidade que a gente pode pensar só que é das grandes organizações, das grandes empresas. As pequenas empresas também entram nesse escopo que a gente está falando, isso? Isso, todos precisam se adequar. Você pode, inclusive, ser MEI, ter um funcionário e vai precisar se adequar. O que pesa é como é que vai ser essa adequação. Para os maiores, a gente precisa de um diagnóstico maior, a gente precisa que esteja no grupo de gerenciamento de riscos, a gente precisa que esteja no PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, a gente precisa que seja verdadeiramente implementado. O que é que acontece com o pequeno, seja ele microempreendedor, EPP? A gente primeiro precisa averiguar qual é o grau de risco e se ele tem os riscos ocupacionais. Só aí a gente vai poder avaliar se ele precisa do PGR. Caso ele não necessite, não, a gente avaliou, não tem risco físico, químico nem biológico, então ele está dispensado de fazer o PGR. Mas ele está dispensado de levantar o diagnóstico? Não. Ele está dispensado de cuidar dos riscos psicossociais? Não. Ele ainda precisa fazer o que a gente chama de análise ergonômica preliminar, que a NR17, que fala sobre ergonomia, e também precisa levantar os dados, fazer o diagnóstico e realmente partir para a ação. A gente precisa que todos os funcionários participem e colaborem junto com os empregadores para que a gente possa fazer um diagnóstico realmente bem feito. Não é só sobre clima organizacional. Clima organizacional é muito importante a gente fazer aquela pesquisa de clima, mas a gente precisa entender que o clima organizacional ele está dentro desse diagnóstico. E é a partir desses diagnósticos que a gente vai definir, diante do grau de risco da empresa, dos riscos ocupacionais que ela tem, qual é o melhor caminho, se a gente vai precisar fazer um PGR ou se o gerenciamento vai entrar simplesmente na AEP, que é a Análise Ergonômica Preliminar,
Lembrando que essa análise ergonômica, nenhuma empresa está dispensada. Exato. E assim, juridicamente falando, as empresas elas não estão dispensadas de cumprir a ANR. Elas têm um tratamento diferenciado. Então, aqui o nosso público é muito voltado para as micro e pequenas empresas, as empresas de pequeno porte. Então, vocês também devem observar a norma. É importante que seja observada. Se vai ser, né, liberado e excetuado a apresentação do PGR, aí é através de uma avaliação de um profissional de segurança do trabalho. Não, porque eu sou ME e EPP, eu tenho um tratamento diferenciado e eu não preciso cumprir a NR, nada disso. A NR deve cumprimento a todos. Então, assim, trazendo para essa abordagem mais jurídica, o que a gente precisa esclarecer para as empresas é que elas não estão excetuadas de observar a NR1. Por mais que haja um tratamento diferenciado dentro da norma para microempresas e empresas de pequeno porte, é importante que as normas sejam observadas, que o PGR seja apresentado e que a empresa procure um profissional, você procure um profissional de segurança do trabalho para que ele faça essa avaliação. E só aí é que a empresa ela pode se enquadrar na exceção da norma ou não. Agora, Thalita, você citou os riscos, né, que a empresa tem. Eu queria que a gente destrinchasse mais um pouquinho no dia a dia das empresas. Que riscos? O que é que pode ser considerado um risco psicossocial dentro aí desse dia a dia? No dia a dia da empresa, em toda e qualquer empresa, qualquer tamanho de empresa, a gente vê os riscos psicossociais. Porque apesar dele não ser de forma subjetiva, mas ele trata do ser humano, das relações dele com o trabalho, com o ambiente de trabalho. Jornadas excessivas, ausência de feedback, quando você tem assim aquele ritmo de trabalho que é muito puxado, metas inalcançáveis, gente, entendam, metas são importantes, mas metas inalcançáveis trazem transtorno para o trabalhador. Banco de horas mal gerido, clima organizacional ruim, tudo isso a gente percebe como risco psicossocial dentro da empresa. Então, o que é que pode gerar de consequência? Por exemplo, passivos trabalhistas. Muitos, muitos. O grande objetivo da norma é mudar o paradigma, é trazer a liderança para dentro da empresa, literalmente, entende? Para esse acompanhamento do clima organizacional, para estar esses passivos, que são os passivos. O trabalhador que ele não sente segurança naquele ambiente de trabalho, ele pode acionar a empresa através de uma ação rescisória e pedir a sua demissão e a empresa ser condenada a efetivar o pagamento das suas verbas como se ela tivesse demitido, ou seja, ele vai ter o direito a todas as verbas rescisórias dele, mesmo ele pedindo demissão, mas de forma processual, e a empresa ela vai ser condenada a esse pagamento. Então aí a gente já tem o primeiro passivo. Temos mais, se ficar provado que aquele trabalhador teve transtorno e ele teve perdas na sua vida, no seu ambiente de trabalho, ele também pode processar a empresa por danos morais. Então, e aí o objetivo da NR, ela vai servir de prova para que esses danos sejam bem vultuosos na Justiça do Trabalho. Porque se uma empresa, ela segue a norma, se uma empresa, ela gerencia esses riscos, ela vai provar à justiça, provar aos fiscais de que ela está tendo cuidado e ela está na observância da norma. Então, ela se defende. Então, você observar a norma é também promover a sua defesa enquanto empresário. Além das multas administrativas, os autos de infração, que podem também ser arbitrados pelo Ministério do Trabalho. Pegando um gancho no que a doutora Juliane falou, ainda tem a questão previdenciária, porque a gente também pode ter o nexo causal e tornar o burnout, o afastamento por ansiedade, né, no famoso B91 e trazer isso como acidente do trabalho e todas as repercussões que isso traz, inclusive principalmente para o empresário, numa demissão, deixa o funcionário lá também com instabilidade de 12 meses. Então, isso precisa ser muito bem
avaliado e trabalhado. Não é questão, não estou querendo assustar ninguém, dá tempo da gente fazer, dá tempo de trabalhar, a norma está aí efetivamente a partir de 26 de maio, mas a gente precisa entender que dá tempo de se adequar. E se adequar da forma correta, técnica, como a doutora mesmo disse, trazendo documentos e relatórios e datas, que é muito importante. É verdade. Então, a norma já está valendo, não é isso? Isso. Vocês já mencionaram aí a possibilidade de multas, mas como é que acontece essa fiscalização? O que é que o empresário precisa ficar atento também a isso? Vai acontecer em duas vertentes, pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pelo Ministério Público do Trabalho. O Ministério do Trabalho e Emprego através do ambiente do e-social e também fisicamente. O fiscal vai lá verificar se a empresa fez o PGR, se fez o plano de ação, o diagnóstico, se implementou. Vai fazer como sempre em todas as fiscalizações, chamar funcionários, procurar saber se efetivamente foi implantado, se eles participaram desse diagnóstico. Então, é importante a gente saber que não é somente a gente fez e não participou o funcionário, mesmo porque, como eu falei para vocês, dentro do diagnóstico, a parametrização que a gente vai ter disso, como o funcionário enxerga a empresa, é através da fala dele, é através, inclusive, de pesquisa de clima organizacional, que, como eu disse, é importante, mas não é tudo e não é o principal. Então, vai ser feito, e aí vocês precisam ter tudo documentado, datado, assinado, porque documento é quem vai fazer com que você tenha um respaldo maior frente ao Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público e também questão de judicialização. Então, documento é prova. Então, o Ministério do Trabalho ele vai promover as fiscalizações de forma virtual, com o cruzamento de dados do INSS e do E-Social, e também com verificações em loco. Então, ele vai até a empresa, vai verificar com os empregados se o plano que foi apresentado ele está sendo executado e se esses empregados estão entendendo o que está sendo promovido ali da empresa. Então, vamos entender melhor o que são essas siglas que vocês citaram, né? PGR, se eu não me engano, Isso, GRO, GRO. e o que é que, dentro dessas fiscalizações todas, o que é obrigatório e o que é apenas recomendado dentro da empresa, recomendável ter na empresa? A gente começa falando que em 2020, quando a gente trocou para o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, dentro desse programa existe o GRO, que é o Gerenciamento do Risco Ocupacional, que é o que deixa esse documento vivo, como a gente chama. Por quê? Porque a cada mudança de layout, mudança de atividade, mudança dentro do ambiente de trabalho, esse documento vai precisar ser revisto, porque a gente precisa identificar quais são os novos riscos que vão estar lá. E o que acontece? Quando a gente tem esse documento vivo, o PGR, e aí a gente tem que colocar o diagnóstico dos riscos psicossociais, a gente tem que fazer esse levantamento de dados. Só que, independente da gente ter o PGR, que é esse programa gerenciador, que ele é norteador, inclusive do PCMSO, do LTCAT, que também são programas de segurança, a gente também precisa ter a AEP, como eu falei para vocês anteriormente. A AEP é a análise ergonômica preliminar, é nela que vai ter o olhar da ergonomia para dentro da tua empresa. E o risco psicossocial, apesar de ter vindo aqui novinho em folha, né, no item 1.5 da NR1, ele já era falado, já era cobrado lá na NR17. Então, ele continua sendo cobrado e nenhuma empresa está dispensada de fazer essa análise. Então, a gente começa fazendo essa análise, fazendo o diagnóstico, e aí a gente, de acordo com o grau de risco e com o gerenciamento ocupacional de cada empresa, a gente vai definir se vai ter a necessidade de fazer o PGR ou não, porque, como a doutora falou, quanto maior a empresa, maior é a obrigatoriedade. Perfeito. A gente agora faz uma pequena pausa e daqui a pouquinho o nosso papo está de volta. Empreender é tomar decisões todos os dias. E se uma delas pudesse fazer você economizar e lucrar ao mesmo tempo? O Cartão do Empresário é um clube de benefícios exclusivo da Fé Comércio de Pernambuco, criado para conectar você a uma rede real de vantagens. Hoje, são mais de 6.300 associados, mais de 6.000 clientes, presença em todas as 27 unidades federativas e mais de 6.800 pontos de descontos em todo o Brasil. São descontos de até 70% em serviços que fazem parte da sua rotina.
farmácias, academias, cursos, viagens, restaurantes e muito mais. Mais do que benefícios, o cartão do empresário é uma rede de conexões. Um ecossistema que gera oportunidades, visibilidade e crescimento para quem empreende. Junte-se a quem já está aproveitando o cartão do empresário. Aqui você lucra e economiza. Voltamos com o nosso Papo Podcast e a gente vai agora tentando entender como é que o empresário ele pode começar a organizar sua empresa sem pânico, mas se adequando aí às normas. E é importante a gente frisar que a NR1 não veio para a gente transformar as empresas em clínica de saúde mental. Não é só contratar um psicólogo e pronto. A gente precisa gerir os riscos ocupacionais. Tudo que a gente faz depois, palestras de saúde mental, são muito importantes, roda de conversa, mas isso vem complementando o que a gente lançou no plano de ação. E também é muito importante que a gente tenha a colaboração do contador, porque o contador ele é o elo entre o empresário e a segurança do trabalho. E é importante que ele oriente esse empresário a buscar uma empresa especializada em segurança do trabalho, para que não aconteça todas essas questões judiciais e de multa e questões de sanções no Ministério do Trabalho ou no Ministério Público ou do Emprego. Com relação ao olhar do empresário, a gente precisa treinar a liderança. Normalmente as lideranças estão nesse achatamento. Aqui tem os donos da empresa, aqui tem os funcionários e a liderança está sempre aqui sob pressão. Então a gente precisa treinar essa liderança para que ela tenha um olhar voltado para o bem-estar físico e mental do trabalhador. Mas ele também precisa estar alinhado junto à direção com essa questão do bem-estar físico. Só quando a gente está bem, a gente pode levar coisas boas. E um líder, ele pode levar você para o bom ou para o mau gerenciamento. Então, a gente precisa trabalhar essa questão do líder. A gente também precisa ver as questões de controle de atestado médico, absenteísmo, turnover, porque não é só sobre quem se afasta, é sobre quem fica. É o peso de quem fica. Então, se você precisa de 10 funcionários numa linha de produção e você tem 8, o peso de quem ficou está faltando 2 funcionários. Então, a gente precisa analisar todos esses viés. Mas o importante é a gente agora olhar para o ambiente do trabalho, porque o funcionário ele é subjetivo. O que é bom para mim pode não ser bom para José, não ser bom para Maria. Esse olhar é importante, mas é meramente subjetivo. Então, a gente precisa olhar para o ambiente do trabalho, a gente precisa olhar para as condições do ambiente de trabalho. E Juliane, um último recado que a gente pode deixar. Sim. Eu oriento que as empresas busquem os seus sindicatos patronais, né, do comércio, os nossos filiados. Nós temos 21 sindicatos filiados aqui na Federação do Comércio. Caso de alguma dúvida, procurem seus contadores, os profissionais de segurança do trabalho e quem tiver assessoria jurídica, que se utilize dela para ter mais orientação sobre a aplicação da NR1. Maravilha, minha gente. Muito obrigada, Thalita, Juliane. Foi um papo muito esclarecedor. A gente agradece demais a presença de vocês. Muito obrigada. Obrigada. Pois é, minha gente, a NR1 vai muito além de uma experiência legal. Ela representa mesmo uma oportunidade para fortalecer a cultura de prevenção, a segurança e o bem-estar dentro das empresas. Aqui a gente finaliza o nosso segundo episódio do Papo Podcast, mas para acompanhar mais conteúdos, você siga a gente nas nossas redes sociais, a Fé Comércio Pernambuco, @Fé Comércio PE e @Cartão do Empresário. E se ficou com alguma dúvida, quiser deixar também alguma informação, algum comentário, é só seguir a gente nessa conversa aqui. Então, até o nosso próximo episódio.